Relacionados aos municípios. Convidamos a auditora fiscal Ana Horácio Geraldo, coordenadora do Simples Nacional na Secretaria da Receita Municipal de João Pessoa. Silas Santiago, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional. Mestre em Administração Tributária e Fazenda Pública pelo Instituto de Estudos Fiscais da Espanha. Especialista em Auditoria Geral e Contabilidade e em Direito Civil e Direito Processual Civil pela UEL Londrina. Consultor do FMI na área de tributação de pequenas empresas. Autor do livro Simples Nacional, o exemplo do federalismo fiscal brasileiro, pela editora Saraiva. Tem a palavra o nosso palestrante, Silas Santiago. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui em João Pessoa mais uma vez. Prazer estar com a Ana também. Agradeço pelo convite, parabenizo pelo evento, né, pelas administrações tributárias do Estado do Paraíba, da Paraíba. É uma iniciativa muito importante, que, na verdade, eu até soube pela programação que vocês tiveram palestras aqui que evidenciam a importância, né, da receita própria municipal para o fortalecimento do próprio município, né? Então, é muito importante esse evento. E uma coisa que eu tenho dito desde o começo do Simples Nacional, faz 10 anos já, para quem me acompanha, né, é que, na verdade, nós não estamos sós, né? Nós, Receita, nós, estados, nós, municípios, não estamos sós. E isso se evidencia cada vez mais, nessa união que se traz, que o Simples Nacional trouxe, e que tem, a partir do Simples Nacional, ido para outras áreas também. Vocês tiveram palestra aqui do CGSIM, né, que é mais uma iniciativa de integração muito importante, e muitas outras que têm vindo nos últimos tempos, e nós, graças a Deus, somos pioneiros e temos tido sucesso nessa integração entre os fiscos. Então, a primeira coisa que a gente deve falar é que o Simples Nacional não é um produto Receita Federal do Brasil, não é um sistema gerido, administrado pela Receita Federal do Brasil. É um sistema gerido de forma conjunta, né, pela Receita, estados e municípios. Nós temos o Comitê Gestor do Simples Nacional, que tem uma comissão tripartite, formada por representantes da Receita, dos estados, dos municípios, e as decisões são sempre colegiadas no Simples Nacional. Para falar, então, um pouco sobre isso, tem que descobrir onde é que passa para lá, onde é que passa para cá, acho que é por aqui, ok. Então, o Simples Nacional, ele decorreu de uma emenda constitucional, a emenda 42, né, que até então nós tínhamos o Simples Federal, que envolvia só tributos federais, e depois veio o Simples Nacional, que passou a incluir o ICMS e o ISS, né. Então, ele decorreu dessa emenda constitucional 42, que definiu que deveria ter um tratamento diferenciado em lei complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte. Definiu também que esse regime tributário seria opcional para o contribuinte. O que quer dizer isso, opcional para o contribuinte? Ele pode optar. Ele é microempresa, está dentro dos limites, mas ele pode optar ou não. Ele pode decidir se aquilo vale a pena para ele ou não. Já para a Receita, para o Estado ou para o município, não existe essa opção. O contribuinte optou, ele está no Simples Nacional, eu posso excluí-lo, é claro, né? Se ele inserir em alguma vedação, eu posso retirá-lo do sistema. Quando ele pedir para entrar, eu posso deixar ou não ele entrar, correto? Mas o regime em si não é opcional para a Receita, para o Estado ou para o município. E o que acontece se o município não fizer nada? O município fica inerte no Simples Nacional. Não acontece nada, ele está no ponto zero. O que eu chamo de ponto zero no Simples Nacional para o município? É aquele que não faz absolutamente nada, né? Então, o que acontece com as empresas daquele município que são optantes pelo Simples Nacional e atuam na área de serviços? Eles declaram as suas receitas mensalmente, fazem a sua declaração no PGDAS-D, que é o aplicativo de cálculo do Simples Nacional. Se tiver serviço, se tiver ISS, e se ele pagar aquela guia que ele gerar no sistema,
o município vai receber o dinheiro. O dinheiro vai chegar no município. O dinheiro do ISS, 2 dias depois do pagamento da guia, vai chegar automaticamente ao município. Então, até para um município que fica totalmente inerte, ele tem receita de ISS do Simples Nacional. Porque a empresa daquele município declarou, e quando declara uma vez só para todo mundo, é uma única declaração mensal, diz quanto faturou no mês passado, diz quanto foi de serviços, correto? Informou outras coisas lá que podem ter afetado a receita bruta dele, até se teve retenção de ISS, daí o ISS não vai ser recolhido no Simples Nacional. Ok, mas tendo o ISS a recolher e o contribuinte pagou aquela guia, 2 dias depois do pagamento, o dinheiro está no município. Então, esse é o ponto zero. O município não fez nada, simplesmente recebeu o dinheiro. Aí o município fala, não, eu quero evoluir um pouco, eu quero ir para o ponto 1. Né? O que é o ponto 1? Pelo menos saber quem está pagando. No mínimo, saber quem está pagando. Né? Esse é o ponto 1. Eu salto do 0 para o 1, já tenho algum progresso. Como é que eu sei disso? Por algumas fontes, mas a mais fácil delas é por um arquivo do Banco do Brasil, que chama DAF 607, que ele é diário, onde todos os dias que tem crédito para o município do Simples Nacional, existe esse arquivo que é baixado pelo município, lá na área de setor público do Banco do Brasil, com a senha, o usuário e senha, como qualquer município entra lá na conta dele, baixa esse arquivo e ali tem os dados analíticos de quem pagou. Tem CNPJ, tem que mês se refere àquele pagamento, qual o valor total da guia, qual o valor do ISS, se teve multa e juros, qual a parte de multa e juros do município, do ISS do município. Então, esse é o passo 2, é saber quem está pagando. Tá? Isso é muito fácil. Aí o município fala assim, bom, agora eu acho que eu tenho que evoluir um pouco mais, só saber quem está pagando não é suficiente, né? Eu quero saber de quem declarou e não pagou. Seria o terceiro passo, seria o passo 3, estágio 3, né? Porque se eu souber quem declarou e não pagou, eu posso cobrar, eu posso fazer um monitoramento básico e cobrar, né? Fazer a cobrança daquele contribuinte do meu município. E daí tem como baixar as declarações também no portal do Simples Nacional, diariamente, é possível baixar num arquivo só todas as declarações, saber então quanto que foi declarado para o meu município, e ver quem pagou e quem não pagou, ver o que a gente chama de inadimplência, né? Que é a diferença entre o que foi declarado pelo contribuinte e o que foi pago pela empresa. Ok? Então, o passo 3 é controlar a inadimplência. E assim vai, aí eu vou deixar para a Ana Horácio para os próximos passos que são mais complexos, que é controlar a sonegação e tal. Mas, então, é opcional para o contribuinte, mas não para os fiscos. O fisco pode controlar, mas ele faz parte obrigatoriamente do Simples Nacional, e o município que não fizer absolutamente nada, ainda assim ele recebe as receitas diariamente, quando tem pagamento de ISS para o município, recebe do Simples Nacional. A arrecadação nós não podemos reter nada, quer dizer, o valor que é arrecadado, ele vai inteiro para o município, é centavo a centavo, e aqui não é por estimativa, né? Diferente do FPE, do FPM, do Fundo de Participação, não. É o valor exato do ISS no município, ou do ICMS do Estado, ou dos impostos federais para a Receita. Não é uma estimativa, não, é o valor exato, devido pelo contribuinte e pago. E a arrecadação, fiscalização e cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados com o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Okay? Então, todos atuam ao mesmo tempo no Simples Nacional. Aí, com base na emenda constitucional, veio a Lei 123, que unificou a legislação relativa à microempresa, e essa Lei 123, ela não tratou só de tributo, ela trata de qualquer coisa de microempresa, né? Quais são os limites, a parte fiscal, mas a parte de compras governamentais, a parte de cadastro, de crédito. Então, tem vários capítulos nessa lei que unifica a legislação relativa à micro e pequena empresa. Os tributos são os 6 federais, mais o ICMS dos estados, o ISS dos municípios, é por isso a parte principal dessa palestra, né? Os fatos imponíveis, a base de cálculo do Simples Nacional é receita bruta mensal.
Então, a gente fala que é uma base de cálculo substitutiva, né? Substitui, ela é mensurada de uma outra forma. Por exemplo, aqui atrás está escrito que o imposto de renda está ali na cesta de tributos do Simples Nacional, né? Mas qual é a base de cálculo do imposto de renda tradicional? É a renda, né? É a remuneração, a renda, no caso das empresas é o lucro, né? Aqui deixa de ser o lucro, passa a ser o faturamento, que é a receita bruta mensal, correto? Qual a base de cálculo da contribuição previdenciária? INSS patronal, que é chamado, né? É a remuneração também, são os salários. Aqui não, aqui é a receita bruta total, certo? Qual a base de cálculo do ICMS? Circulação de mercadorias. Deixa de ser, passa a ser receita bruta mensal. Então, a base de cálculo ela é unificada até para facilitar a questão do cálculo, né? A administração, como eu disse, ela é colegiada, né? E essa administração colegiada tem um condão de estabelecer uma nova instância federativa, praticamente. A regulamentação, o regulamento do Simples Nacional, ele não consta de um decreto do presidente da República ou da presidente da República, não consta de decretos estaduais ou municipais. É a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que regulamenta o Simples Nacional, correto? Não existe existe assim, a lei complementar, depois resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, e depois já vem a instrução normativa da Receita, dos estados ou dos municípios para aspectos complementares, né? Nós trabalhamos na Secretaria Executiva em Brasília, nós executamos as ordens do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é composto por secretários, né? Os 4 representantes da Receita é o próprio secretário da Receita Federal, mais 3 subsecretários. Representantes de Estado são 2 secretários de Fazenda dos Estados, inclusive o secretário aqui da Paraíba é suplente no Comitê Gestor do Simples Nacional. Nós temos 2 representantes de municípios, um das capitais, que é da Brasf, e um da CNM, que é dos demais municípios, né? O que cada um faz no Simples Nacional? O Comitê Gestor, ele regulamenta e cria soluções de tecnologia, esses aplicativos, né? Aplicativo de cálculo, aplicativo de fiscalização. Então, a gente trata de forma conjunta, né, esses aplicativos gerais e a regulamentação do Simples Nacional. A Receita, os estados e os municípios, eles atuam junto ao contribuinte. Então, ele cuida das opções, ele deixa entrar ou não, defere ou não uma opção do contribuinte pelo Simples Nacional, exclui o contribuinte do Simples Nacional, faz monitoramento de inadimplência, cobrança, fiscaliza e cuida do seu contencioso administrativo. Isso é muito importante. Porque se o município, por exemplo, indefere uma opção, ele pode fazer isso, o contribuinte vai entrar com defesa no município, não vai entrar com defesa na Receita ou no Estado, né? Então, cada um que exerce a sua competência operacional no Simples Nacional, conduz o seu contencioso administrativo até o final, tá? Se faz uma fiscalização e lança um auto de infração do Simples Nacional, o contencioso vai no município, ou no Estado, ou na Receita, até o final. Quem fez a fiscalização conduz o contencioso administrativo, tá? Se o município excluiu alguém do Simples Nacional, excluiu uma empresa do Simples Nacional, e quando o município exclui, quando o Estado exclui, ou quando a Receita exclui, está fora. Não tem que ser ratificado pelos outros, não. Tá? O município excluiu uma empresa do Simples Nacional, passou o contencioso administrativo no município, fechou o contencioso administrativo, comandou no sistema que a empresa está excluída, está fora. A Receita não tem que se manifestar, o município é autônomo para excluir, ok? Se tiver um mandado de segurança contra essa exclusão, contra esse ato de exclusão, o município excluiu uma empresa do Simples Nacional, ok? O contribuinte vai entrar com mandado de segurança contra esse ato de exclusão. Ele vai entrar contra quem? Contra o secretário de Finanças do município, ou a autoridade lá, que tem outro nome, mas que exerceu aquele ato. Ele não vai entrar com mandado de segurança contra o delegado da Receita Federal, contra o delegado da Receita Estadual, não. Ele vai entrar contra aquela autoridade no município que exerceu aquele ato de excluir a empresa do Simples Nacional. Então, tanto a parte de contencioso administrativo como contencioso judicial, ela é
ela é atendida por quem fez, né, o ato. As consultas são na Receita, consultas gerais, salvo se for uma consulta só de ICMS, que daí é no Estado, ou de ISS, que é no município. A PGFN tem a competência de inscrição em dívida ativa e execução judicial, a lei complementar ela trouxe essa determinação, até para atender os municípios que não têm capacidade nenhuma de fazer isso, de inscrever em dívida ativa, mas aqueles municípios que se acham em condições de fazer a inscrição, eles fazem um convênio com a PGFN, nós temos mais de quase 1.000 municípios que têm convênio com a PGFN, e daí eles passam, então, a fazer a inscrição em dívida ativa do ISS do Simples Nacional. Tá? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui em João Pessoa mais uma vez. Prazer estar com a Ana também. Agradeço pelo convite, parabenizo pelo evento, né, pelas administrações tributárias do Estado do Paraíba, da Paraíba. É uma iniciativa muito importante, que, na verdade, eu até soube pela programação que vocês tiveram palestras aqui que evidenciam a importância, né, da receita própria municipal para o fortalecimento do próprio município, né? Então, é importante, muito importante esse evento. E uma coisa que eu tenho dito desde o começo do Simples Nacional, faz 10 anos já, para quem me acompanha, né? É que, na verdade, nós não estamos sós, né? Nós, Receita, nós, estados, nós, municípios, não estamos sós. E isso se evidencia cada vez mais, né? Essa união que se traz, que o Simples Nacional trouxe, e que tem, a partir do Simples Nacional, ido para outras áreas também. Vocês tiveram palestra aqui do CGSIM, né? Que é mais uma iniciativa de integração muito importante, e muitas outras que têm vindo nos últimos tempos, e nós, graças a Deus, somos pioneiros e temos tido sucesso nessa integração entre os fiscos. Então, a primeira coisa que a gente deve falar é que o Simples Nacional não é um produto Receita Federal do Brasil, não é um sistema gerido, administrado pela Receita Federal do Brasil. É um sistema gerido de forma conjunta, né, pela Receita, estados e municípios. Nós temos o Comitê Gestor do Simples Nacional, que tem uma comissão tripartite, formada por representantes da Receita, dos estados, dos municípios, e as decisões são sempre colegiadas no Simples Nacional. Para falar, então, um pouco sobre isso, tem que descobrir onde é que passa para lá, onde é que passa para cá, acho que é por aqui, ok. Então, o Simples Nacional, ele decorreu de uma emenda constitucional, a emenda 42, né, que até então nós tínhamos o Simples Federal, que envolvia só tributos federais, e depois veio o Simples Nacional, que passou a incluir o ICMS e o ISS. Né? Então, ele decorreu dessa emenda constitucional 42, que definiu que deveria ter um tratamento diferenciado em lei complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte. Definiu também que esse regime tributário seria opcional para o contribuinte. O que quer dizer isso, opcional para o contribuinte? Ele pode optar. Ele é microempresa, está dentro dos limites, mas ele pode optar ou não. Ele pode decidir se aquilo vale a pena para ele ou não. Já para a Receita, para o Estado ou para o município, não existe essa opção. O contribuinte optou, ele está no Simples Nacional, eu posso excluí-lo, é claro, né? Se ele inserir em alguma vedação, eu posso retirá-lo do sistema. Quando ele pedir para entrar, eu posso deixar ou não ele entrar, correto? Mas o regime em si não é opcional para a Receita, para o Estado ou para o município. E o que acontece se o município não fizer nada? O município fica inerte no Simples Nacional. Não acontece nada, ele está no ponto zero. O que eu chamo de ponto zero no Simples Nacional para o município? É aquele que não faz absolutamente nada. Né? Então, o que acontece com as empresas daquele município, que são optantes pelo Simples Nacional e atuam na área de serviços? Eles declaram as suas receitas mensalmente, fazem a sua declaração no PGDAS-D, que é o aplicativo de cálculo do Simples Nacional. Se tiver serviço, se tiver ISS, e se ele pagar aquela guia que ele gerar no sistema, o município vai receber o dinheiro. O dinheiro vai chegar no município, o dinheiro do ISS, 2 dias depois do pagamento da guia, vai chegar automaticamente ao município.
Então, até para o município que fica totalmente inerte, ele tem receita de ISS do Simples Nacional. Porque a empresa daquele município declarou, e quando declara uma vez só para todo mundo, é uma única declaração mensal, diz quanto faturou no mês passado, diz quanto foi de serviços, correto? Informou outras coisas lá que podem ter afetado a receita bruta dele, até se teve retenção de ISS, daí o ISS não vai ser recolhido no Simples Nacional. Ok, mas tendo o ISS a recolher e o contribuinte pagou aquela guia, 2 dias depois do pagamento, o dinheiro está no município. Então, esse é o ponto zero. O município não fez nada, simplesmente recebeu o dinheiro. Aí o município fala, não, eu quero evoluir um pouco, eu quero ir para o ponto 1. Né? O que é o ponto 1? Pelo menos saber quem está pagando. No mínimo, saber quem está pagando. Né? Esse é o ponto 1. Eu salto do 0 para o 1, já tenho algum progresso. Como é que eu sei disso? Por algumas fontes, mas a mais fácil delas é por um arquivo do Banco do Brasil, que chama DAF 607, que ele é diário, onde todos os dias que tem crédito para o município do Simples Nacional, existe esse arquivo que é baixado pelo município, lá na área de setor público do Banco do Brasil, com a senha, o usuário e senha, como qualquer município entra lá na conta dele, baixa esse arquivo e ali tem os dados analíticos de quem pagou. Tem CNPJ, tem que mês se refere àquele pagamento, qual o valor total da guia, qual o valor do ISS, se teve multa e juros, qual a parte de multa e juros do município, do ISS do município. Então, esse é o passo 2, é saber quem está pagando. Tá? Isso é muito fácil. Aí o município fala assim, bom, agora eu acho que eu tenho que evoluir um pouco mais, só saber quem está pagando não é suficiente, né? Eu quero saber de quem declarou e não pagou. Seria o terceiro passo, seria o passo 3, estágio 3, né? Porque se eu souber quem declarou e não pagou, eu posso cobrar. Eu posso fazer um monitoramento básico e cobrar, né? Fazer a cobrança daquele contribuinte do meu município. E daí tem como baixar as declarações também no portal do Simples Nacional, diariamente. É possível baixar num arquivo só todas as declarações. Saber, então, quanto que foi declarado para o meu município. E o ver quem pagou e quem não pagou, ver o que a gente chama de inadimplência, né? Que é a diferença entre o que foi declarado pelo contribuinte e o que foi pago pela empresa. Ok? Então, o passo 3 é controlar a inadimplência. E assim vai. Aí eu vou deixar para a Ana Horácio para os próximos passos, que são mais complexos, que é controlar a sonegação e tal. Mas, então, é opcional para o contribuinte, mas não para os fiscos. O fisco pode controlar, mas ele faz parte obrigatoriamente do Simples Nacional, e o município que não fizer absolutamente nada, ainda assim ele recebe as receitas diariamente, quando tem pagamento de ISS para o município, recebe do Simples Nacional. A arrecadação nós não podemos reter nada, quer dizer, o valor que é arrecadado, ele vai inteiro para o município, é centavo a centavo, e aqui não é por estimativa, né? Diferente do FPE, do FPM, do Fundo de Participação, não. É o valor exato do ISS no município, ou do ICMS do Estado, ou dos impostos federais para a Receita. Não é uma estimativa, não, é o valor exato, devido pelo contribuinte e pago. E a arrecadação, fiscalização e cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados com o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Okay? Então, todos atuam ao mesmo tempo no Simples Nacional. Aí, com base na emenda constitucional, veio a Lei 123, que unificou a legislação relativa à microempresa, e essa Lei 123, ela não tratou só de tributo, ela trata de qualquer coisa de microempresa, né? Quais são os limites, a parte fiscal, mas a parte de compras governamentais, a parte de cadastro, de crédito. Então, tem vários capítulos nessa lei que unifica a legislação relativa à micro e pequena empresa. Os tributos são os 6 federais, mais o ICMS dos estados, o ISS dos municípios, é por isso a parte principal dessa palestra, né? Os fatos imponíveis, a base de cálculo do Simples Nacional é receita bruta mensal. Então, a gente fala que é uma base de cálculo substitutiva, né? Ela é mensurada de uma outra forma. Por exemplo, aqui atrás está escrito que o imposto de renda está ali na cesta de tributos do Simples Nacional, né? Mas
qual é a base de cálculo do imposto de renda tradicional? É a renda, né? É a remuneração, a renda, no caso das empresas é o lucro, né? Aqui deixa de ser o lucro, passa a ser o faturamento, que é a receita bruta mensal, correto? Qual a base de cálculo da contribuição previdenciária? INSS patronal, que é chamado, né? É a remuneração também, são os salários. Aqui não. Aqui é a receita bruta total, certo? Qual a base de cálculo do ICMS? Circulação de mercadorias. Deixa de ser, passa a ser receita bruta mensal. Então, a base de cálculo ela é unificada até para facilitar a questão do cálculo, né? A administração, como eu disse, ela é colegiada, né? E essa administração colegiada tem um condão de estabelecer uma nova instância federativa, praticamente. A regulamentação, o regulamento do Simples Nacional, ele não consta de um decreto do presidente da República ou da presidente da República, não consta de decretos estaduais ou municipais. É a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que regulamenta o Simples Nacional, correto? Não existe existe assim, a lei complementar, depois resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, e depois já vem a instrução normativa da Receita, dos estados ou dos municípios para aspectos complementares, né? Nós trabalhamos na Secretaria Executiva em Brasília, nós executamos as ordens do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é composto por secretários, né? Os 4 representantes da Receita é o próprio secretário da Receita Federal, mais 3 subsecretários. Representantes de Estado são 2 secretários de Fazenda dos estados, inclusive o secretário aqui da Paraíba é suplente no Comitê Gestor do Simples Nacional. Nós temos 2 representantes de municípios, um das capitais, que é da Brasf, e um da CNM, que é dos demais municípios, né? O que cada um faz no Simples Nacional? O Comitê Gestor, ele regulamenta e cria soluções de tecnologia, esses aplicativos, né? Aplicativo de cálculo, aplicativo de fiscalização. Então, a gente trata de forma conjunta, né, esses aplicativos gerais e a regulamentação do Simples Nacional. A Receita, os estados e os municípios, eles atuam junto ao contribuinte. Então, ele cuida das opções, ele deixa entrar ou não, defere ou não uma opção do contribuinte pelo Simples Nacional, exclui o contribuinte do Simples Nacional, faz monitoramento de inadimplência, cobrança, fiscaliza e cuida do seu contencioso administrativo. Isso é muito importante. Porque se o município, por exemplo, indefere uma opção, ele pode fazer isso, o contribuinte vai entrar com defesa no município, não vai entrar com defesa na Receita ou no Estado, né? Então, cada um que exerce a sua competência operacional no Simples Nacional, conduz o seu contencioso administrativo até o final, tá? Se faz uma fiscalização e lança um auto de infração do Simples Nacional, o contencioso vai no município, ou no Estado, ou na Receita até o final. Quem fez a fiscalização conduz o contencioso administrativo, tá? Se o município excluiu alguém do Simples Nacional, excluiu uma empresa do Simples Nacional, e quando o município exclui, quando o Estado exclui, ou quando a Receita exclui, está fora. Não tem que ser ratificado pelos outros, não. Tá? O município excluiu uma empresa do Simples Nacional, passou o contencioso administrativo no município, fechou o contencioso administrativo, comandou no sistema que a empresa está excluída, está fora. A Receita não tem que se manifestar, o município é autônomo para excluir, ok? Se tiver um mandado de segurança contra essa exclusão, contra esse ato de exclusão, o município excluiu uma empresa do Simples Nacional, ok? O contribuinte vai entrar com mandado de segurança contra esse ato de exclusão. Ele vai entrar contra quem? Contra o secretário de Finanças do município, ou a autoridade lá, que tem outro nome, mas que exerceu aquele ato. Ele não vai entrar com mandado de segurança contra o delegado da Receita Federal, contra o delegado da Receita Estadual, não. Ele vai entrar contra aquela autoridade no município que exerceu aquele ato de excluir a empresa do Simples Nacional. Então, tanto a parte de contencioso administrativo como contencioso judicial, ela é atendida por quem fez, né, o ato. As consultas são na Receita, consultas gerais, salvo se for uma consulta só de ICMS, que daí é no Estado, ou de ISS, que é no município.
A PGFN tem a competência de inscrição em dívida ativa e execução judicial. A lei complementar ela trouxe essa determinação, até para atender os municípios que não têm capacidade nenhuma de fazer isso, de inscrever em dívida ativa. Mas aqueles municípios que se acham em condições de fazer a inscrição, eles fazem um convênio com a PGFN, nós temos mais de quase 1.000 municípios que têm convênio com a PGFN, e daí eles passam, então, a fazer a inscrição em dívida ativa do ISS do Simples Nacional. Tá? O contribuinte não pode ir numa papelaria, preencher lá um DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, preencher à mão, calcular os valores por fora e fazer o pagamento. Não, é impossível isso. Ele tem que ir no portal do Simples Nacional, informar os dados lá de receita bruta, do seu faturamento, gerar a guia e fazer o pagamento. Nós também, só pela internet, só no portal do Simples Nacional e, no caso nosso, do fisco, né, com certificado digital. Tá? O contribuinte pode acessar com código de acesso, porque ele só vê os dados dele, né, do próprio contribuinte. Quando a gente coloca um certificado digital no portal, a gente vê dados do Brasil inteiro, de todas as empresas do Simples Nacional. Então, tem que ser com certificado digital, ok? Esses acessos, eles são dados por cada um dos fiscos. Né? Então, um acesso, por exemplo, do município, não vai ser concedido pela Receita, vai ser concedido pelo próprio município. Tem uma estrutura de autorização desses acessos, que foi estabelecido que o próprio Estado concede os acessos para os seus servidores e o próprio município concede acesso para os seus servidores também. Não existe interferência de um órgão no outro. Né? E tudo se faz com certificação digital no próprio portal. Bom, feita essa introdução, vou falar sobre as mudanças, principalmente para o ano que vem, que são muitas, né? Teve a Lei Complementar 155, correto? Então, vamos falar dessas mudanças agora. A primeira mudança foi um parcelamento em 120 meses, que já se encerrou, porque ele deveria vigorar por 90 dias, então foi de dezembro a fevereiro, né? Isso aqui já passou. Mas o parcelamento convencional em 60 meses continua ativo, quer dizer, o parcelamento tradicional em 60 meses, ele continua sendo feito normalmente, né, para todas as empresas do Simples Nacional. As empresas podem fazer um parcelamento por ano, né, então, se continuou devendo, chega em janeiro do ano que vem, pode pedir um novo parcelamento, desiste do anterior, incorpora os débitos do novo, né? Mas o especial, que era em 120 meses, ele já venceu. Agora, o microempreendedor, ele começou o parcelamento agora, em 3 de julho. Né? Porque para as empresas do Simples Nacional normais, esse parcelamento convencional já existia. Do MEI, não tinha ainda. Os sistemas não estavam prontos para fazer o parcelamento do microempreendedor. Então, para o microempreendedor, ele começou agora, em julho. E aí, é possível fazer esse parcelamento especial em 120 meses, até o dia 2 de outubro, né? Só que ele tem uma limitação, que só parcela os débitos até maio de 2016, então, travou em maio de 2016 esse parcelamento especial. Como condição para parcelar, tem que entregar a Dazendo CIMEI, porque é a Dazendo CIMEI que configura, né, que constitui o crédito tributário. Sem entregar a declaração, o crédito tributário não se constitui, né, ele até nasceu lá atrás, mas para constituir tem que ter a Dazendo CIMEI, correto? Agora, assim como entrou o especial, entrou o convencional também em 60 meses, que também para o MEI não existia. Tá? E esse convencional não tem essa trava da competência mais de 2016. Então, o MEI pode parcelar qualquer débito, desde que tenha entrega da Dazendo CIMEI, entrega da declaração. Ok? Como esse ano entregou até 2016, então, em tese, ele pode parcelar até dezembro de 2016 no convencional. E o convencional pode ser mais interessante, porque, como os débitos do MEI são pequenos, dificilmente vai passar de R$3.000, e dificilmente vai passar, então, de R$50, que a parcela mínima é R$50. Né? Então, normalmente, o convencional ele já resolve o problema do parcelamento do MEI. Né? Investidor anjo, esse aí já começou já em janeiro desse ano, é uma coisa nova no direito brasileiro.
ele já existia na prática, né, que é aquela história do cara que tem uma ideia, normalmente na área de tecnologia ou afins, né? Ele tem a ideia, mas não tem dinheiro para desenvolver a ideia, e ele arruma um jeito de captar dinheiro no mercado para levar adiante aquela ideia, né? Mas isso acontecia na prática, e assim, já acontecia, e o que o investidor fazia para se garantir? Ele ia colocar lá R$500 mil numa ideia, né, numa empresa que estava nascendo, 1 milhão, né? Normalmente, o que ele fazia? Entrava como sócio, para se garantir, né? E ficava lá, até às vezes, gerenciando a parte administrativa e tal. Mas aí o investidor anjo, ele tem uma outra ideia, né? Esse investidor, ele investe e acabou, ele deixa lá com o camarada aquele negócio lá, né, aquele dinheiro, e se der resultado, ele recebe depois, no final, o resultado daquele investimento, né? Então, a Lei Complementar trouxe essa novidade na legislação nacional, dizendo que esse aporte de recursos não integrará o capital social, trouxe regras aí com vigência de 7 anos desse investimento, pode ser pessoa física, jurídica ou fundo de investimento. Quem investe não pode administrar aquela empresa, tem que ser por fora mesmo, né? Não pode intervir na empresa. Ele não será considerado sócio, ele será remunerado por seus aportes pelo prazo máximo de 5 anos, mas não mais do que 50% dos lucros. E é por conta desse dispositivo da lei que, na regulamentação do comitê gestor, nós dissemos o seguinte: a empresa que admitir esse aporte, que receber esse dinheiro, optante pelo Simples Nacional, ela tem que ter ECD, tem que ter escrituração contábil digital, porque é só pela contabilidade que se caracteriza o lucro, né? E as empresas normais do Simples Nacional não tem para nós, fiscos, que ter contabilidade, né? Tem que apresentar só o livro caixa. Mas, nesse caso, se ela receber esse aporte, tem que ter a ECD, a escrituração contábil digital. O que de importante aqui, o Ministério da Fazenda regulamentará a tributação sobre a retirada dos aportes. A Receita Federal já fez isso, né, recentemente, faz 2 semanas. E é basicamente o seguinte: como é uma aplicação de capital, né? Quem tá colocando esse dinheiro para essa ideia está aplicando um dinheiro, né, uma aplicação de capital. Ela tem praticamente as mesmas regras de uma aplicação financeira. Quanto mais tempo ficar, menos é a taxa do imposto, né? Menos é a alíquota do imposto de renda, ok? Então, eu não tenho os detalhes aqui, mas a regra é essa. Quando passa mais tempo, a alíquota diminui e chega a, no máximo, 15%, quando passa de determinado período, se eu não me engano, são 5 anos, ok? Isso já foi feito pela Receita Federal. Bom, agora para 2018, primeira mudança, os limites vão se alterar para 4.800.000, até esse ano a 3.600.000, né, de faturamento anual, ok? Lembrando que a empresa do Simples Nacional, ela pode ter o mesmo volume exportado, né? Então, a partir do ano que vem, ela pode ter 4.800.000 no mercado interno e mais 4.800.000 em exportações, até 9.600, ok? Só que os limites máximos do ICMS e do ISS permanecem em 3.600.000 por ano, que a gente chama de sublimite, né? Então, a partir do ano que vem, todos os estados vão ter sublimite, mesmo aqueles que não adotaram o sublimite até agora, ou deixaram de adotar, como é o caso da Paraíba, né? Que está com 3.600.000. A partir do ano que vem, uma empresa, então, que faturar 4.500.000, ela vai estar no Simples Nacional, mas vai recolher no Simples Nacional só os tributos federais. O ICMS e o ISS, ela vai recolher diretamente para o estado ou para o município, tá? Então, vai ter essa novidade a partir do ano que vem, que o ICMS e o ISS ficaram travados em 3.600. E os estados com até 1% do PIB nacional poderão adotar um sublimite de R$1.800.000. Geralmente, nós temos aí 4 estados, aqueles ex-territórios, que adotam esse limite de 1.800. Tá? Os demais, possivelmente, como tem sido, vão trabalhar com 3.600.000. E o microempreendedor, ele vai mudar de R$60.000 ano para R$81.000 ano a partir do ano que vem. E tem regra de transição, né?
para agora, para 2017. Tá? Como é que funciona? Quem é do Simples Nacional em 2017, quem está no Simples Nacional em 2017 e faturar entre 3.600 e 4.800, poderá ou não, né, continuar no Simples Nacional, dependendo de algumas condições. Tá? Nós vamos estabelecer, vamos dizer daqui a pouco como é que funciona. Se iniciou atividades em 2017, esses limites serão proporcionalizados. Quem abriu em julho, por exemplo, uma empresa, quem abriu em julho não tem 3.600.000 de limite, tem 1.800. Né? Então, é diferente, porque os limites são proporcionalizados. Como passou 3.600, apesar de poder continuar no Simples Nacional, né, o ISS e o ICMS vão ser pagos por fora. Né? Então, vamos lá. Primeiro caso, se a receita bruta não superar 4.320, excesso de até 20%, ela vai continuar como optante automaticamente. Porque a legislação diz o seguinte, quando a empresa ultrapassa até 20%, a exclusão já é no ano seguinte. Tá? Como a exclusão é no ano seguinte, a exclusão não vai acontecer. Tá? Então, se ela ficou até 4.320, faturou 4.300.000, ela seria excluída no ano seguinte, mas não vai porque ficou abaixo de 4.800. Ok? Continua, salvo se ela pediu para sair. Né? Se ela pediu para sair, ela tem que pedir para entrar de novo. Mas se ela não fez nada, se ela ficou quieta, ela simplesmente continua. Agora, se a receita ultrapassou 20%, ultrapassou 4.320, ficou entre 4.320 e 4.800, ela tem que comunicar a exclusão, ela tem que sair e depois pedir para voltar. Quando que ela sai, quando ultrapassa mais que 20%? Ela sai no mês seguinte, tá? Se ela ultrapassou mais que 20%, e se for o ano de início de atividades, ela sai retroativamente ao início de atividades. Porque no ano que a empresa inicia atividades, ela tem que ter um planejamento muito adequado, né, para não arriscar. Né? Porque se a gente permitisse que a empresa ficasse no primeiro ano, até o mês seguinte, ela poderia começar com 30 milhões e tal, dentro do Simples Nacional, e não é isso que se quer. Né? Então, a regra é o seguinte, se ultrapassou 20%, mais que 20%, sai no mês seguinte. Se ela sai no mês seguinte, ela tem que pedir para sair e pedir para voltar em janeiro do ano seguinte. Tá? Agora, se ela ultrapassou em mais que 20% e é o primeiro ano de atividades, tem que sair retroativamente à abertura e depois retornar em janeiro do ano seguinte. A mesma regra tem para o MEI. Né? Então, se ficou entre 60 e 81 mil reais, ela pode continuar ou não. Vamos lá. Se ficar entre 60 e 72 mil reais, que é excesso de até 20%, ele continua automaticamente enquadrado, não tem que pedir para sair, continua no ano seguinte. A única coisa é que, quando ele apresentar a declaração, em janeiro do ano que vem, vai sair uma guia adicional para ele pagar relativo a esse excesso, correto? Agora, se ele faturar mais que 20%, o excesso mais que 20%, né, se faturar entre 72.001 e 81 mil reais, aí ele tem que pedir para sair retroativamente, naquele ano ele não é MEI, e retornar em janeiro do ano seguinte. Então, tudo depende se o excesso foi até 20% ou mais que 20% para definir a regra de transição. Novas tabelas para 2018. Houve uma mudança significativa nas tabelas, né? Foram reduzidas de 20 faixas para 6 faixas de receita bruta Simples Nacional. E a principal mudança é que instituiu a tributação progressiva. O que é a tributação progressiva? É aquela tributação onde você paga, quando você ultrapassa uma determinada faixa, ultrapassou a primeira faixa, né? Foi para a segunda. Você não paga a alíquota da segunda sobre o total. Você paga a alíquota da segunda só sobre o que passou da primeira. Né? É assim que funciona no imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Né? Isso é a tributação progressiva. Né? E isso faz também com que não haja saltos na tabela. Né? Porque o que acontece até 2017, é que quando uma empresa ultrapassa uma faixa, ela tem um salto muito grande de alíquota, né? E essa alíquota é sobre o total, então ela paga muito mais, né, no mês seguinte, quando ultrapassou aquela faixa anterior, do que no mês anterior, correto?
Eu tenho nesse slide, eu tenho um arquivo Excel que demonstra como são feitos esses cálculos de alíquota que vão ser feitos a partir do ano que vem. Vou pedir para ele abrir. O arquivo está separado, é um arquivo Excel separado. Está na área de trabalho. Ok. Nós estamos no anexo 1, né? Então, eu vou pedir para você digitar ali R$180 mil no campinho amarelo. Na B4, né? R$180 mil. Ok. Essa planilha que está na apresentação de vocês, vai ficar disponível para quem não tiver, até pode remeter, não tem problema nenhum, ela é aberta, né? Ela faz uma simulação de alíquota e faz uma simulação de percentual de quanto cabe a cada tributo, né? Por exemplo, no anexo 1 aqui, que é o comércio, onde nós estamos, ele digitou ali R$180 mil no RBT12, que é a receita bruta nos últimos 12 meses. Porque é o faturamento nos últimos 12 meses que determina a alíquota no Simples Nacional, correto? Então, nós vimos ali 180 mil, é 4% de alíquota, tem o percentual de cada tributo, sendo o ICMS no final lá 1,36, correto? Coloca R$181 mil, por favor, no campo B4. Eu tenho que deletar o valor que estava, né? Ok. R$181 mil foi para 4,02. Vocês podem ver que estava 4% com 180 mil, né? Ultrapassou a primeira faixa, que é 180 mil, e foi para 4,02. Esse ano, de 4, ia para 5,47. Então, na verdade, há um crescimento suave conforme vai aumentando o faturamento, né, das empresas. Não existe mais aquela escada, instituiu-se uma rampa, né? E no final da tabela, a alíquota do final da tabela fica próxima do lucro presumido. Então, se espera que as empresas saiam naturalmente do Simples Nacional para o lucro presumido no final da tabela. Ok? Vamos para o anexo 3, por favor, que é o anexo de serviços, né? Tem que clicar ali no anexo 3, não clicou ainda não. Aí, clicou, ok. Já está R$180 mil aí, e R$180 mil no anexo 3, tem uma alíquota efetiva de 6%, dos quais 2,01 é de ISS, né? Coloca 190 mil, por favor. 190. R$190 foi para 6,27, o ISS continuou em 2,01. Coloca 3.600, por favor. 3.600.000. Acho que passou um zero a menos. Deu 36 milhões aí. Tem que tirar um zero. Enter. Aí. 3.600.000 dá 17,51 e 5% de ISS. Na verdade, esse 5% de ISS, a partir de 1.800, 1.900, já é 5% de ISS, tá? Coloca 3.601.000, por favor. Então, a alíquota deu 17,51, né? Não, 3.601.000. 3.601.000.
Tem que tirar um zero ali. Depois do 36, tem que tirar um zero. Por que baixou para 15,01 quando passou de 3.600? Tirou o ISS, tá? ISS veio para zero, quer dizer, a partir de 3.600 não tem mais o ISS. É claro que tem algumas situações que ultrapassam 3.600 que vai ter ISS e vai ter ICMS. Tem situações assim. Quando a empresa ela ultrapassou, mas está dentro dos 20%, ela é excluída só no ano seguinte, né? Então, na verdade, ela vai continuar vai continuar pagando o ISS ou ICMS dentro do Simples Nacional. Agora, se ultrapassar mais que 20%, no mês seguinte está fora. Então, tem algumas situações onde o ISS vai ser calculado acima de 3.600 e o ICMS também. Mas, de qualquer maneira, o ISS vai ser 5%, não vai mudar essa situação, porque está limitado a 5%. Essa planilha vai ficar para vocês podem brincar com ela, colocar valores nos anexos 1 a 5, né, para simular alíquotas e simular quanto cabe ao ISS ou ao ICMS. Podemos voltar para a apresentação, por favor? Ok. No ano que vem, nós temos novas atividades. Nós temos as atividades de micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores, micro e pequenas destilarias, cachaça, né? Como saiu essa nomenclatura até então, até 2017, essas empresas não podem optar pelo Simples Nacional, correto? E aí tem a pergunta, o que são micro e pequenas cervejarias, o que são micro e pequenas vinícolas, o que são micro e pequenas destilarias e produtores de licores? Nós não podemos inventar conceitos, né? Então, micro e pequeno é o limite do Simples Nacional. Então, até o ano que vem, essas empresas que fabricam esses produtos ou comercializam no atacado, que tenham faturamento até R$ 4.800.000 no mercado interno e mais, no máximo, 4.800 no mercado externo, vão poder optar. Tá? Não importa o nome micro e pequena, mas para a lei complementar, micro e pequena tem uma classificação clara. Né? A única condição que a lei trouxe é que elas têm que ser registradas no mapa, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem que obedecer à regulamentação da Anvisa e da Receita Federal quanto à produção e comercialização de bebidas alcoólicas. Em alguns casos, tem que ter contadores de produção, tem umas regras específicas da Receita. Mas, obedecidas essas condições, registro no mapa, legislação da Anvisa, legislação da Receita Federal, dentro do limite do Simples Nacional, ok, tranquilo. É claro que tem outras condições, não pode ter débito tributário, daí não pode optar, mas as condições que todas as empresas têm para entrar no Simples Nacional, ok? A tributação de algumas atividades e serviços dependerá do nível de utilização de mão de obra remunerada de pessoas físicas, folha de salários, nos últimos 12 meses, considerados salários, prolabore, contribuição patronal previdenciária e FGTS. Isso aqui não afeta muito o município, né? Afeta a empresa em si, que ela vai pagar mais ou menos no Simples Nacional, nos tributos federais, dependendo de quanto que ela emprega de trabalhadores, seja empregado, seja autônomo ou o próprio sócio que recebe prolabore, pessoa física, né? Conta tudo, conta salário, autônomo e prolabore. Ok? Então, se essa massa, a gente chama de massa salarial ampliada, né? Porque não é só empregado, né? Ela for igual ou superior a 20%, a empresa vai pagar menos, vai pagar no anexo 3, que é uma alíquota mais vantajosa no Simples Nacional. Nós vimos ali que para R$ 180 mil é 6%, né? A alíquota de todos os tributos é 6%. Se ela não tiver 28% dessa massa salarial, quer dizer, isso que quer dizer 28%? De cada R$ 100 que ela fatura, ela tem que ter pelo menos 28 de massa salarial ampliada, somando salário, autônomo e prolabore, ok? Então, se ela não tiver 28%, ela vai para o anexo 5, que ao invés de 6%, começa com 15,5% na primeira faixa. Então, pode ser até que não compense para ela optar pelo Simples Nacional. Tá? Vai depender, então, para essas empresas,
a massa salarial vai ser determinante se ela vai optar ou continuar no Simples Nacional a partir do ano que vem. E tem um monte de empresas nessa situação. Eu tenho uma relação aqui que dá 2 páginas, né? Mas, na verdade, para facilitar um pouco, né, são atividades intelectuais, tá? Atividades de serviços intelectuais, exceto contador e advogado, que tem uma situação diferenciada na lei, eles estão em outros anexos, tá? Então, nós vemos aqui fisioterapia, arquitetura, urbanismo, medicina, não vou ler todos os casos não, né, mas é uma lista bastante extensa. Geralmente, essas empresas não podiam optar pelo Simples Nacional, elas foram conseguindo isso ao longo do tempo, né, só que numa tributação um pouco mais pesada, né? Engenharia, medição, cartografia, topografia, análises técnicas, áreas de laboratorial, auditoria, economia, consultoria, que tem uma lista grande aqui. Mas a chave é a seguinte: é serviço de atividade intelectual, exceto contador e advogado, que se submete a essa regra dos 28%. Ok? Se empregar mais, paga menos. Se empregar menos massa salarial, paga mais e, às vezes, nem compensa optar pelo Simples Nacional. Não haverá mais majoração de alíquotas de 20% quando ultrapassados os limites ou sublimites do Simples Nacional. Isso aqui quando acontece hoje, né, que a empresa ultrapassa o limite, ela fica 1 mês, 2 meses, ou até o final do ano no Simples Nacional, ela paga, além da alíquota normal, uma majoração de 20%. A partir do ano que vem, não vai ter mais essa majoração. Salões de beleza, uma novidade, né, bastante importante para a Receita e para os municípios, principalmente. Eles conseguiram isso na lei complementar. É verdade que contra a vontade dos físicos, da Receita Federal, dos municípios, que brigaram contra no Congresso, mas conseguiram. O salão de beleza, ele vai poder particionar a sua receita bruta. Ele vai poder, se ele recebe R$100 lá por um serviço lá qualquer, de cabelo ou qualquer outra coisa, né? O que ele passa para o chamado profissional parceiro, que é aquele trabalhador que está ali, que vai poder ser MEI, inclusive, esse trabalhador que está ali, né? Ele vai retirar da sua receita bruta para declarar Simples Nacional a partir do ano que vem. Vai ter, então, 2 figuras. A figura do salão parceiro, que ele é o dono do salão, que esse não pode ser MEI, inclusive, tem que ser Simples Nacional normal, ok? E vai ter o profissional parceiro, que é aquele que trabalha, que faz o serviço lá no cliente, que ele recebe, então, uma parte, normalmente é 40%, 50%, dependendo do profissional do serviço. Então, esse salão, se ele repassa 50% para o profissional, a receita dele no PG-10D vai ser só a metade, tá? A partir do ano que vem. Essa é a novidade. Vão ser seguidas as normas da Receita e dos municípios, mas a gente sabe que dificilmente, no âmbito da Receita, por exemplo, não vai ter retenção, porque aquele prestador é optante pelo Simples Nacional, e optante pelo Simples Nacional não tem a retenção, né? A gente orienta os donos de salão, as associações de classe deles, que o salão parceiro controle esses recolhimentos, exija lá que esse profissional parceiro apresente as guias pagas, ou até pague por ele, né? Mas a obrigação formal de retenção não vai ter. A receita obtida pelo salão parceiro, pelo profissional parceiro, deverá ser tributada na forma do anexo 3, quanto aos serviços e produtos neles empregados, e anexo 1, quanto àqueles produtos que estão na prateleira para vender, o shampoo que está lá para vender, é anexo 1, mas o serviço em si e o material empregado é anexo 3, normal. Vai ser considerado como receita do microempreendedor, como profissional parceiro, aquele valor que ele recebe pelo serviço prestado. Se ele recebe 50%, é 50%, o valor bruto que ele recebe, tá? Para efeito de limite dele como microempreendedor. Documento fiscal unificado, nota fiscal unificada, né? Nós vamos determinar, isso já não saiu na resolução ainda, mas que o salão emita um documento fiscal unificado, uma nota fiscal única, né? É R$100, é R$100, só que ele coloque lá no corpo da nota, discrimine as cotas partes do salão parceiro e do profissional parceiro, bem como o CNPJ deste. Tem que colocar, discriminar, né, essa distribuição de valores. Os municípios, com certeza, vão complementar essa normatização. Autorregularização é um outro assunto
fica permitida a prestação de assistência mútua e a permuta de informações entre a Fazenda Pública da União e dos Estados, do DF, dos municípios, relativas a ME ou EPP para fins de planejamento ou de execução de procedimentos fiscais ou preparatórios. Essa troca de informações já é permitida? Vocês trocam informações, Receita, Estados, municípios? Trocam, né? Mas para trocar, o que precisa? Convênio. Convênio, ok. Aqui não é necessário convênio. Outra coisa, outra diferença é a seguinte, que hoje, para você trocar um dado, ele tem que ser fiscal, ele tem que se transformar em fiscal. A regra pelo CTN, que você pode ter informações fiscais trocadas, né? Em tese, você tem um procedimento aberto, a Receita abre algum tipo de procedimento, e a partir dali ele pode trocar essas informações com estados e municípios, né? A novidade aqui é que, pela lei, pela alteração que teve, pode ter troca para planejamento ou execução de procedimentos fiscais ou preparatórios. Então, você pode trocar informações sem ter nenhum procedimento aberto. Você faz lá executa algumas cruzamentos de dados lá na Receita, ou no Estado, ou no município, né? E decide trocar dados com a Receita, trocar dados com o Estado ou com o município, e faz essa troca sem ter nenhum procedimento aberto e sem ter convênio também, no caso de ME ou EPP. Então, essa é a novidade que teve aqui da lei complementar. Sem prejuízo da ação fiscal individual, as administrações tributárias poderão utilizar procedimentos de notificação prévia visando a autorregularização, que não constituirá início de procedimento fiscal. Isso já acontece na Receita há muito tempo, é a chamada malha, né? O que é a malha? Você diz para o contribuinte, olha, tem um erro aqui. Você declarou X, mas eu descobri um outro valor aqui, né? Ok? Então, isso é a malha que a Receita já utiliza há muito tempo. Foi para a lei complementar, porque tem estados e municípios que não têm isso em sua legislação, né? Mas a gente já faz isso, inclusive no Simples Nacional. Tem um sistema alerta, que a gente já está no alerta 4, né? Que a gente orienta os contribuintes a fazerem a sua regularização, retificarem as suas declarações, para evitar uma fiscalização efetiva, né? Da Receita, do Estado ou do município. Então, isso foi para a lei complementar. O MEI rural, a partir do ano que vem, o MEI que atua na área rural vai poder se enquadrar como MEI sem perder a condição de segurado especial. Nós estamos estudando como é que isso vai acontecer ainda. A lei determinou que tivesse um novo modelo de DAS, de documento de arrecadação do Simples Nacional. Qual é a novidade? O perfil tem que estar no documento. Perfil, o que é perfil? Quem atua no Simples Nacional sabe o que é perfil do documento de arrecadação. O perfil é quanto é a parte de cada um. Tá? Ele pagou lá uma guia de R$1.000 no Simples Nacional. Então, tem lá, 400 é imposto de renda, 200 é CSLL, sei lá, 100 é Previdência, 50 ISS do município de Cabedelo. Esse é o perfil, é quanto é de cada um, né? Esse é o perfil da arrecadação. E esse perfil vai estar no corpo do documento, a partir do ano que vem, acho que até antes disso, tem um projeto da Receita soltar isso antes, tá? Então, vai ficar quase igual a guia do E-Social. Quem que paga o E-Social do doméstico aqui? Algumas pessoas, né? Então, a guia do E-Social tem esse perfil também. Tem o total embaixo, mas tem quanto que você pagou de previdência, sua, previdência do empregado, fundo de garantia, tem tudo lá certinho, né? É a discriminação. O perfil é a discriminação. A partir do ano que vem, vai ter essa discriminação na guia do Simples Nacional também, para o contribuinte ver lá, né? Esse perfil, hoje, ele está disponível. Ele está disponível, mas com um certificado digital. A gente entra lá no sistema e consegue acessar o perfil de cada guia, né? Mas agora ele vai para a própria guia, é disponível para o contribuinte. Cessão de mão de obra, esse é um recado mais para empresas, né, mas a gente aproveita para dizer, porque é um assunto muito em voga a terceirização, né, até com as leis aprovadas até agora. Então, a gente não é uma novidade, isso que eu vou falar agora não é uma novidade para 2018, tá? É como funciona o Simples Nacional nessa área. Mas nós estamos aproveitando para falar pela importância do assunto, tá? E o que é importante dizer? A empresa de serviços optante pelo Simples Nacional não pode ceder mão de obra, não pode terceirizar a mão de obra, tá?
Por que ela não pode terceirizar a mão de obra, ceder mão de obra? Porque ela tem uma carga tributária diferenciada no Simples Nacional. Então, se ela ceder sua mão de obra, pensa bem em uma empresa do Simples Nacional que cede sua mão de obra para o Banco do Brasil. Ela está beneficiando ela ou o Banco do Brasil? O Banco do Brasil está pagando menos pelo serviço, né? Então, a cessão de mão de obra não é compatível com o Simples Nacional, exceto para algumas atividades do anexo 4, que são limpeza, segurança, vigilância, construção civil e advocacia. E por que eles podem, esse anexo 4? Por que eles podem ceder mão de obra? Porque a Previdência paga por fora. No anexo 4, eles estão no Simples Nacional, eles são optantes pelo Simples Nacional, mas a Previdência Social é paga por fora. A cota patronal previdenciária, eles pagam 20%, 20% pagam GILRAT, que é o SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, pagam terceiro, não, terceiros não pagam, por ser optantes. Mas a Previdência paga por fora. Então, nesses casos, quem está no anexo 4 pode ceder mão de obra, porque ele tem a carga previdenciária normal, ok? É por isso que na construção civil, limpeza e vigilância, tem muita terceirização normal e pode ter mesmo como optante, tá? E o microempreendedor não pode ceder mão de obra. Está na resolução, está determinado na resolução, então o microempreendedor não pode ceder mão de obra. Ele vai ceder mão de obra? Pode até acontecer, mas cabe a nós, cabe ao Ministério do Trabalho, a nós da Receita, Estado, município, se pegar uma situação dessa, um MEI cedendo mão de obra, ele não pode, tem que ser desenquadrado, né? E a última tela, quando vocês tiverem alguma dúvida no Simples Nacional, como é que eu faço para excluir uma empresa, para indeferir uma opção, para fazer um comando, para baixar um arquivo, né? Primeiro vocês perguntam para a Ana, estou brincando, tá? Ou então, para Conceição, lá no escritório regional do Recife, né, que atende aqui a 4ª Região Fiscal. Estou brincando também, tá? Na verdade, o principal caminho é o nosso escritório regional de Curitiba, tem um endereço eletrônico aí simples, 09@receita.fazenda.gov.br, que eles estão preparados, tem uma equipe de plantonistas para responder todas as dúvidas operacionais da Receita, dos estados e dos municípios, tá? A Receita tem um mecanismo interno que chama suporte web, mas os estados e municípios utilizam esse e-mail corporativo. E dúvidas sobre fiscalização, o Simples 08, que é o escritório de São Paulo, simples08.cefisc@receita.fazenda.gov.br. Então, os assuntos de fiscalização, eles são respondidos por São Paulo. Eu terminei meu tempo, vou passar para a Ana agora, agradeço pela atenção e agradeço também pela presença de todos, pelos secretários que estão aqui, pelos delegados da Receita, pela nossa representante do escritório regional do Simples Nacional em Recife. Levanta, fazendo um favor, para eles te conhecerem em Conceição. Ok? E é isso. E se tiver tempo depois, vou estar disponível para perguntas também. Obrigado pela atenção.